Olá! Oi, Marília, que bom te ver aqui. Raul, Júlia. Vamos esperar um pouquinho, a Dara já deve estar entrando. Hoje nós vamos falar de um tema bem bacana e polêmico também, né? Oi, Adriana, que saudade de você. Mais um minutinho, a Dara já deve estar entrando. Fabi. Letícia, tudo bem? Tá grande já, né, Adriana? Cresceu um pouquinho já. Lulu, Nena, tem muita gente aí já, ó. Vamos aguardar só mais uns minutinhos, que a Dara já deve estar chegando. E a gente começa a falar do nosso tema de hoje. Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, Alessandra. Vamos ver. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo bem? Parece que deu uma travada. Você é expert nesse tema, Marília. Uma grande terapeuta familiar. Hoje a gente vai falar sobre uma perspectiva da constelação, né, com a Dara. A Dara, ela é terapeuta, ela trabalha com as constelações já faz um tempo. Ela trouxe o projeto das constelações aqui para o judiciário aqui do DF, né, um projeto muito bacana. Ela fez uma especialização nessa área e agora ela está fazendo um mestrado sobre o uso das constelações na violência doméstica. E ela está terminando o segundo livro, que é nesse tema. É um tema bastante complexo e que ela passou aí debruçada nele esses últimos 2 anos. E ela tem uma vasta experiência. Oi, Josélio, tudo bem? Ela tem uma vasta experiência nessa área da constelação familiar, né? E como nós sabemos, nós muitas vezes projetamos as nossas dores, as nossas necessidades nas nossas relações. E aí ela vem falar um pouco disso, né? Um pouco de como a gente pode lidar com essas situações, onde, claro que a gente sempre projeta, né? A gente está sempre projetando no outro alguma coisa, mas... Oi, Ju, tudo bom? Andressa, seja bem-vinda. Tânia, bem-vinda. Então, a ideia é nós falarmos um pouco sobre
essa perspectiva do que faz mal aos nossos relacionamentos, o que pode gerar algum tipo de conflito, quando a gente não tem uma relação estabelecida, que é para ser uma relação de igual, e a gente está buscando muitas vezes as nossas necessidades primeiras, né, primordiais no nosso parceiro. Então eu convidei a Dara para falar um pouco sobre esse tema. E ela, peraí, que ela está entrando aqui, vou colocar. Só um minutinho, estou aguardando. Tudo bem? Oi, tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Já estava fazendo aqui as apresentações iniciais e falando um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. Pois não. Já falei dos seus projetos, falei um pouco do seu livro, né, que o seu segundo livro, porque o primeiro que você lançou foi sobre a constelação no judiciário, né, Dara? E Isso. agora você está com o trabalho das constelações no âmbito da violência doméstica, que é o seu projeto de mestrado, né? E que você está finalizando também com um livro aí para gente, para nos presentear. Isso, aí mais Cris, voltado tudo para a bem? questão da violência contra a mulher. Sim, é verdade. Então, e aí eu estava falando aqui pro pessoal que já entrou, bom, sou amiga da Dara, somos parceiras, né? Para mim, ela é uma pessoa que contribuiu muito para essa minha formação na área sistêmica. E a gente sempre está trocando ideias, projetos, trabalhos. E aí eu convidei você hoje para falar um pouco sobre essa questão das projeções que a gente faz, né, das nossas necessidades nas relações e como isso pode prejudicar ou até ser positivo também se trabalhado, né, Adara, se a gente conseguir olhar e perceber quando estamos agindo na nossa criança ferida, com as nossas dores existenciais, para que a gente não projete isso no nosso parceiro. Só para falar aqui para o pessoal que está nos assistindo, que no final eu combinei com a Dara da gente fazer uma dinâmica, né, uma dinâmica rápida que pode ajudar cada um aí da sua casa mesmo a olhar um pouquinho para essa questão e quem sabe trabalhar um pouquinho aí essa questão. Nosso intuito não é fazer nenhum tipo de processo terapêutico por aqui, mas existem dinâmicas e situações que a gente pode fazer, né, que pode ajudar. Então, no final, nos últimos 5 minutinhos, eu vou deixar aqui vou deixar meu relógio para poder, bem próximo aqui, para eu não me perder no tempo. E aí eu te dou um olá aqui para você fazer a dinâmica com a gente, tá bom? Seja Combinado. bem-vinda e muito obrigada pelo convite. Oh, Tá? desculpa, eu que agradeço você ter. Não é obrigada pelo convite, é obrigada por ter aceitado o meu convite. Que hoje eu estou aqui do meu, né? Bom, eu que agradeço, Cíntia, poder falar desse tema com você, né? Eu quero dizer que a admiração é mútua, né? Não só como pessoa, mas como profissional. Eu vejo você muito amorosa nos atendimentos e muito assertiva, né? E é bacana isso, que às vezes as pessoas confundem um pouco ser assertivo com ser grosseiro. Então, assim, até falei com a Cíntia, eu nunca vi ela grosseira, né? Já vi ela nervosa, mas nunca vi grosseira. Eu sempre vejo ela muito gentil. E eu acredito que isso seja uma qualidade pessoal e que ela consegue transferir para o profissional muito bem. Então, dentro aí dessa pontuação, eu acho que é sempre bom a gente registrar o ponto profissional de destaque, né, da pessoa. Eu vejo muito isso em você. Então, eu Eu queria agradecer agradeço. também a todos que estão nos assistindo e falar desse tema da criança ferida. Ele é mais comum do que a gente pensa nas relações, principalmente nas relações de casal, independente se é uma relação homoafetiva ou heteroafetiva, né? É algo que sempre vai ali permear e a gente tem que estar muito vigilante. Eu acho que aqui vale quase as palavras do Cristo, né? Orar e vigiar para você não cair em É tentação, porque é verdade. muito fácil você se ver ali exigindo demais do parceiro ou projetando algo que você não teve dos seus pais, no seu companheiro ou na sua companheira. Então, eu diria que é uma armadilha
muito grande das relações e que, na verdade, o maior prejudicado somos nós, porque muitas vezes nós acabamos afastando pessoas que nós amamos, né? Ou acabamos terminando relações que ainda tinha muito amor em risco, muito amor envolvido. Então é muito, muito bacana falar desse tema da criança ferida. Inclusive, a Cíntia falou da dinâmica, eu vou pedir que você me lembre uns 15 minutinhos antes, em vez de 10, para a gente estar explicando melhor a vivência, até porque é algo que vocês podem fazer diariamente, né? Pode ter até um diário aí da criança ferida, e é uma dinâmica que eu digo assim, eu gosto de coisas muito bom e barato. É bom e barato, você pode fazer em E casa, prático, né? Você pode, é prático, mas é muito efetivo, né? Você falar da criança ferida, você fazer essa dinâmica e você ver isso sendo, digamos assim, suavizado nas relações, tá? Então, primeiramente, o que é essa criança ferida, né? E aqui eu faço duas sugestões de leitura. Tem uma palestra num trabalho terapêutico que chama Petwork, que chama Trabalho do Caminho, não é pet work, não é coxa de retalhos, né? É path de trabalho do caminho, e que tem uma palestra que fala assim, a compulsão para recriar as feridas de infância no intuito de superá-las. Então, só esse tema já daria para fazer uma live inteira, né? É Então, o verdade. que seria? Compulsão para recriar. O primeiro trecho ali quer dizer o quê? Quando nós temos traumas da infância, seja sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição, ou às vezes De dificuldade na desamparo, né? comunicação, né? Nós fomos podados ou na nossa expressão da sexualidade, ou no nosso espaço de fala, né? Ou até mesmo agressões maiores. Houve abusos emocionais, físicos ou até sexuais nesse limiar aí da criança. E aqui, claro que a primeira fase seria ali de 1 a 7 anos, mas eu vou estender até 12 anos, que seria ali, como eu tenho um pouquinho do jurídico, um pouco da previsão ali do estatuto da criança, do adolescente, mas a gente sabe que tem um período de formação do indivíduo que é comum, né, a muitos indivíduos. Então, É a quando formação do teve vínculo nesse período, né? Que é onde a gente isso, estabelece os vínculos lá desde o início da nossa infância e como a gente vai reeditando essas histórias ao longo da nossa vida, né? perfeito, né? E aí a Cíntia, que é psicóloga, vai saber explicar melhor do que eu, que até os 3 anos de idade, a criança tem muito simbiose com a mãe. Então, tem um período até da vida que ela não se reconhece como um indivíduo, né, individualizado, digamos assim. Ela se vê ainda muito misturada, então a gente já sabe hoje que tem traumas que são até uterinos, que são coisas, por exemplo, que a mãe passou. A gente tem muitos casos lá na vara da violência doméstica de pessoas que estavam na barriga da mãe quando a mãe foi agredida e que depois estavam envolvidos em situação de violência doméstica. Então, por que isso acontece? Né? Essas memórias traumáticas ficam inscritas no inconsciente e no corpo mesmo. No corpo físico fica uma memória, né, daquela ferida, daquela dor, daquele trauma. Então, quando isso está registrado, o que você naturalmente vai tentar fazer? Superar tudo aquilo que lhe agravou, né? Só que se for algo muito, digamos assim, violento para a pessoa, pode ser que isso vá lá submergir para o inconsciente, né? Que depois vai ter mecanismos de regulação para trabalhar a volta desse trauma aí para a consciência. Mas você também fica como se fosse com uma cicatriz. Se eu cortar o dedo aqui, né, faz uma ferida. Da mesma forma na alma humana. Se eu tiver, por exemplo, uma violência que não seja física, mas seja uma violência simbólica, uma violência psicológica, aquilo fez uma ferida também na minha alma. Então, apesar de você não estar vendo, né, tem algumas pessoas que trabalham, chamam de corpo sutil, chamam de corpo das emoções, né? Não significa que você não está sofrendo. Se você, por exemplo, desde pequeno, a sua mãe falava que você não era capaz, ou seu pai falava que você nunca vai arrumar homem nenhum, isso tudo vai se inscrevendo
né, e moldando a sua personalidade. Então a gente já sabe hoje que o homem é feito das circunstâncias, do meio que ele vive, dos contextos, e a constelação trabalha muito isso. Os contextos, os vínculos e as relações. Eu gosto muito de uma passagem do Spinoza que fala assim: Joy, soy Joy e minhas circunstâncias. Depois você arruma o espanhol, Cíntia. Melhora a frase para mim, né? Eu Tá sou ótima. eu e minhas circunstâncias. Então, se eu tivesse nascido na Escócia, não teria esses meus belos olhos azuis que vocês estão vendo aqui. Né? Eu teria outro pares de olhos, então eu também teria sido em outra família, pode ser que eu tenha escolhido outra profissão. Por óbvio, o homem é um ser que ele é muito moldado a esse clã. Mas voltando à criança ferida, e aí, Cíntia, se você quiser falar, eu vou pedir para você me interromper, Fique à porque eu vontade, eu tô. engato o raciocínio e você sabe que eu engato e vou embora, né? Então você sinaliza, Pode dá um deixar. stop, tá? Então a palestra fala, né? Compulsão para recriar as feridas de infância no intuito de superá-las. Então, aquilo que você vivenciou como uma ferida de infância, bingo, você, se não trabalhar isso terapeuticamente ou psicoterapeuticamente, e aqui eu vou fazer a nossa propaganda, a Cintia é psicóloga, eu sou terapeuta, né? Você não deixe a faxina emocional acumulada, vá fazer sua faxina, vá tratar seus traumas, para depois não ficar aí pagando de doido ou doida nas relações, né? Arrumando confusão, se batendo em todo mundo. Então é que nem exercício para os músculos, né? Oração para a alma, terapia, psicoterapia para as emoções. Então, a gente tem esse corpo emocional que precisa ser trabalhado. Então, o que a criança faz? Digamos que eu sofri um abandono quando eu era pequena, digamos que meu pai foi embora, diga. Pode ter até ter tido a sensação do abandono, né? Não o Uhum. abandono em si, né, Dara? A criança se sentiu naquele momento desprotegida, Sim, sim. desamparada, né? Eu gosto de dar um exemplo muito claro que na minha família é assim: meu pai é gêmeo do meu tio. Um é moreno do olho claro, não, um é moreno do olho castanho, que é meu pai, e meu tio é louro do olho azul. Só que eles são gêmeos bivitelinos, né? Que chama. Ah, E é engraçado que, mesmo tendo a mesma criação, a mesma mãe, cada um sentiu diferente essa mãe. Então, se eu perguntar assim pro meu tio, como que era a vovó? Como que era a minha avó Anitta? Ele fala assim, nossa, é uma mulher muito forte, muito dinâmica, né? E só faz elogios. Aí eu pergunto, pai, como é que era a vovó? Nossa, autoritária. Mulher autoritária, não sei o quê. Então, era a mesma é mãe, é a isso. mesma criação, né? Nasceram ali 5 minutos de diferença, nem para dizer assim, ah, foi o segundo filho, não tinha É, paciência, ou foi o terceiro, já né, só me chama em caso de sangue. Não. Eles tiveram ali, né, pareados à chegada e você vê que a percepção é diferente. Porque a gente sempre leva em é, conta nas relações a questão da subjetividade. Tá? Então, é digamos isso. que, vou dar um exemplo, uma moça chegou e o pai foi embora quando ela tinha só 1 ano, então ela teve uma sensação de abandono, misturou com os sentimentos da mãe, que ficou com esse conflito não resolvido com esse homem, né? E aí o que que acontece? Ela cresce, né? Começa a se relacionar, bingo, ela vai arrumar o quê? Provavelmente um homem ausente. Por quê? Compulsão para recriar as feridas da infância no intuito de superá-las. Então é como se o seu inconsciente ou as suas emoções, sentimentos, comportamentos vão tentar fazer uma releitura daquela história para poder superar. Só que geralmente, na verdade, a gente se emaranha, né? Ao invés de fazer uma superação. Superação é para Bagunça atleta, mais tá, ainda, gente? né? Superação é para atleta. A vida como ela é, a gente geralmente fica ali batendo bola, né? Jogando. Tem aquela paródia lá, se você vai jogar tênis ou frescobol, tem que jogar frescobol, que é para bater a bola e não para derrubar o outro, enfim. Então, o que que acontece ali, né? A gente observa que quem está regendo essa pessoa, no caso eu citei um exemplo de uma mulher, mas pode ser um homem, claro, tá? Eu posso dar o mesmo exemplo em outro sentido, né? O homem que não teve a mãe, por exemplo. Então, ali, se aquela ferida não for tratada,
ele fica no que nós conhecemos como criança ferida. Cíntia, eu vou até pedir que você coloque aqui o tema da live, o pessoal me pede para botar o comentário fixo. O tema da live, eu vou Tá, botar e você fixa, porque o pessoal gosta depois que vai para o canal, vai para não sei onde. E aí, então, vou tá. botar aqui, criança ferida nas relações. Você tá Tá? colocando? Então, colocando, aí você fixa aí, nas relações. Se eu souber Tá? fazer isso, eu fiz. Peraí. Isso. Aqui, vamos lá. Perguntaram, todos os Ah, traumas da vida adulta tem... Vamos lá, só dar uma olhada aqui nas perguntas, ó. Colocaram assim, todos os traumas da vida adulta têm causa na infância? Não, você pode ter um trauma agora, né? Você sim. pode ter um trauma agora, pode, Enquanto a por gente exemplo, está você sofre sendo, uma, enquanto você estamos sofre uma vivendo, violência. Responde essa aí. não, enquanto a gente vive, a gente está exposto a qualquer situação traumática, assim, né? Como todas as outras, né? Isso, isso. Tá? Então, e me colocaram aqui outra coisa, assim. O homem Calma aí, que não são teve muito o amor da rápidos, né? Eles mãe, são muito rápidos. Pode ter um relacionamento saudável? Claro, claro, a vida sempre nos convida ao amor e sempre nos convida a repensar as nossas relações, né? A questão é quanto sim, mais você toma consciência dessa criança ferida, mais você consegue cuidar dela e se relacionar no adulto, que é um pouquinho sim, essa dinâmica que a gente vai ensinar e fazer, que é para você se destacar, tá? Aqui é a minha criança ferida, que passou, por exemplo, por traumas, por ausências, e agora eu cuido dela, né? Mas quem vai para a relação de casal é o adulto, a adulta, não é a criança ferida. Senão é como se tivesse uma criança pilotando um caminhão, né? Óbvio que não vai ser digamos assim, pode dar muitos acidentes, né? sim. E fizeram outra pergunta aqui, que eu Te- achei interessante. Como fazer para evitar um trauma de criança ferida em caso de separação? Geralmente, quando vai para a separação, já está com a criança já está bem, bem ferida ali, né? Mas calma aí que a gente vai conversar um já tá pouquinho. desistindo, né, ali dessa. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão aqui dos casamentos e das separações, tá? A Bom, Dara, só para exemplificar para algumas pessoas que não têm muito conhecimento, assim, dá um exemplo pequeno, assim, rápido de como pode haver isso dentro de um relacionamento, por favor. então, vou dar esse exemplo que eu comecei a falar, né? Digamos que essa Tá. moça não teve esse contato com o pai e ela começa, depois, na vida adulta, a se relacionar, né, com um homem, vai querer ter uma relação. Então, digamos que esse homem precisa. Vou dar um exemplo que eu tinha de uma moça que veio, né, fazer uma terapia e tudo mais. O que que acontecia? Esse rapaz que ela namorava, ele trabalhava fora às vezes, ele precisava viajar e tal. Toda vez que esse homem anunciava que ele ia se afastar, por exemplo, um raio de 10 quilômetros dela, se ele falasse que ele ia em Lusiânia, acabou, a casa caiu. Ela já achava que ela ia ser largada, que ela ia ser abandonada, que ela ia ser traída, que ela ia ser rejeitada, que ele não ia voltar. Então ela entrava numa piração que era desproporcional. O que que você observa? Se o evento for desproporcional à realidade, pode botar uma interrogação que provavelmente você está lidando com a criança ferida e não com o adulto. Tá? Vou dar outro exemplo. Uma moça veio fazer uma sessão de terapia porque ela tinha umas crises de ciúme assim. Ela ligava para o namorado, né, e ela falava assim: onde você está? Ele falava: estou dirigindo. Ela falava: então buzina, buzina agora. Então, né, e ela veio, ela falou assim, ela disse que nem ela O se tempo todo tinha aguentava. que buscar uma confirmação, né? Exatamente. Né? E aí, até a gente foi trabalhar isso dela, né? Então, assim, tinha uma questão ali que na família dela tinha tido várias relações extraconjugais, então ela tinha uma memória, um campo de memória de insegurança, tinha vivenciado aquilo quando era criança, ali no meio das relações dos pais, então ela não conseguia confiar, ela não conseguia estabelecer uma relação mínima de confiança. Né? Depois de um tempo até trabalhando em terapia, a gente vai, vamos lá, e o máximo que pode acontecer é ser traída, né? Digamos assim, mesmo se for, vai morrer por causa disso? Não vai, né, gente? Claro que não é a melhor da situação do mundo, mas é algo que você, como adulto, você já consegue superar, você consegue elaborar.
ou você consegue refletir, né? Uma relação que eu quero, uma relação que eu não quero, né? O pessoal está aqui colocando, se relacionar com uma pessoa extremamente ciumenta é muito difícil. Muito difícil. Também já passei por essa situação nesse nível e, assim, é uma coisa sufocante, né? Então, E, o que está vindo ali? Diga. e aí, por trás, muitas vezes, disso está um abuso muito sutil, né, Dara? Que começa por causa dessa insegurança. Sim, sim. Né? Vamos ver também outros casos assim, por exemplo, digamos que essa criança, digamos que um menino foi criado numa situação extremamente machista, né? Já que eu trabalhei tem muito tema de violência contra a mulher, vamos pegar agora um exemplo de um menino, né? Então, na casa dele, por exemplo, ele tinha algumas estruturas familiares que eram para ele normalizadas na família. Então, só o pai podia trabalhar, a mãe não podia trabalhar, né? A mãe não podia falar e tudo mais. E o que que acontece? Ele pega, é criado nessa estrutura, aí era até aqui da universidade, começou a se relacionar, arrumou uma namorada. Aí o que que acontecia? Ele não queria que a menina estudasse nem trabalhasse. E a menina falava para ele, mas eu te conheci na universidade, cara, você tá doido? Então, assim, é impressionante que a pessoa sai da realidade, né? Ele conheceu a namorada ali, né? Ela estudava, ela trabalhava. E aí, o que que acontece? O que que começou a atuar? Essa memória da criança ferida. Então, ele começou com umas exigências, né? Eu gosto muito, vou cantar aqui para vocês decorarem o tema. Eu gosto muito da Vanessa da Mata, quando ela canta aquela música. Tudo que quer me dar é demais, é É pesado. pesado, não há paz. Tudo que quer de mim. Isso é super importante, Super importante. Se porque você viu você nessa joga música, uma carga no outro que o outro não dá conta, e ele quer dar conta. Por um tempo, ele sim, quer carregar aquilo, né? Porque está no envolvimento e tudo. Mas daí a pouco ele começa a sentir um mal-estar que muitas vezes ele não sabe de onde vem e é um peso que ele está carregando de uma história familiar, de um sistema familiar ali, né, de uma situação mal resolvida e ele não dá conta de carregar aquilo. E aí é onde muitas vezes um dos dois vai embora, porque fica pesado. Essa música da Vanessa da Mata é é, bem isso mesmo. É demais, é é pesado. demais, né? E ela fala tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. Então, eu acho que essa música é um termômetro. Se você está num relacionamento e você está se encaixando aí na Vanessa da Mata, né? Bota um sinal aí amarelo ou vermelho, né? Pode ser que seja uma relação que está atuando no nível da criança ferida. Se fôssemos montar, por exemplo, uma constelação, a gente poderia usar, né, alguém para representar uma pessoa, você adulto, e um representante para você criança. Então a gente já fez dinâmicas assim do casal, botou o casal adulto, né, e depois o casal criança. E é engraçado que muitos casais, às vezes, aí já é o oposto, não conseguem se separar porque eles estão se relacionando no nível da criança. Então um está cuidando do outro, né? A mulher está cuidando da criança do homem e o homem está cuidando da criança da mulher. Então, eles estão numa relação que, por exemplo, às vezes já não rola mais sexo, sexualidade, rola só o cuidado, Envolvimento, né? envolvimento, e aí eles não conseguem sair, digamos, daquela relação. Por quê? Porque eles estão vinculados no nível da criança ferida. Tá? Perguntaram aqui, é possível uma traição ser por conta de uma criança ferida? Sim, é perfeitamente possível. A gente observa muito isso, tá? Às vezes também, já peguei situações, por exemplo, de homens que foram criados, né, com aquela crença de que para ser homem ele tinha que ter não sei quantas mulheres, né? O brasileiro tem uma cultura assim mais machista, mais uma permissividade, né, digamos assim, para o homem traído, que a mulher. Então ele entra, é como se assim, ou o medo do abandono, né? Pode ter tanto uma repetição de padrão quanto o medo do abandono. Antes que ela me abandone, eu já vou fazer É. uma aprontada aqui. E Diga. tem uma outra situação que às vezes a pessoa ela olha para aquela situação que ela conhece do sistema familiar dela e fala, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, eu quero fazer diferente, e nega tudo aquilo, repreende, julga, e aí ela cai na mesma repetição lá na frente,
como uma forma ele se mantém identificado com aquela história, só que ele acha que não, que ele está fazendo totalmente diferente. Ele dá uma volta enorme, quando ele vai ver, ele caiu no mesmo buraco, digamos assim, né? Sim, sim. É. Perguntaram aqui da relação narcisista e da criança ferida. Eu vou dar alguns exemplos que a gente vê muito em atendimento de consultório, que é também a criança tirânica. Criança tirânica é o sinônimo também da criança ferida, né? Então, o que acontece quando a pessoa está na criança? Você observa que você começa a se relacionar com a pessoa e a pessoa não interage com você. A pessoa fica, aí vamos por roupa nova agora, né? Meu universo é você. Ele acha que o universo gira em torno do umbigo dele. Então ele não consegue estabelecer uma relação de troca. Quando a gente está falando de relação de casal, a gente está falando de partilha, de troca, aí pega uma lei muito sistêmica que é a do equilíbrio entre dar e receber. Né? Então, digamos que eu tenho um parceiro, vou me relacionar com ele. Aí começa a relação. Em algum momento, digamos, que eu faço algo que vai atuar nele de uma maneira desarmônica, atuou numa memória, ou ele se sentiu desrespeitado. Qual que seria uma tradução, digamos assim, adulta da relação? Ele chegaria e falaria, olha, né, você me desrespeitou, eu me senti desrespeitado, eu fiquei magoado com isso e tal. E aí, como que vamos resolver, né? E aí cria-se um diálogo, né, onde aquilo é colocado. Quando isso acontece no adulto, você aprofunda a relação. Então, você dá a chance para o outro dele mudar, até porque são dois sistemas familiares atuando. A gente sabe que, principalmente na relação de casal, né, tem sistemas familiares por trás. Você vai dar oportunidade para o outro de troca, de partilha e de aprofundar a relação. Mas tem gente que faz o quê? Embirra. Eu tinha um namorado da amiga minha, toda vez que a gente saía, esse diabo desse homem embirrava. Aí embirrava, não falava com ninguém, não olhava para ninguém, acabava a festa. Era assim, se tiver para festa junina. Chegou lá, ela olhou para o vento, sei lá, o vento passou, é bonito, embirrou. Então ele não conseguia fazer uma troca, né? Fazer uma partilha. Dava vontade de chegar e falar, dá uma mamadeira para essa criatura aí, né? Entrega uma chupeta que neném quer mamar. Porque a pessoa para o mundo, para o negócio. Então, assim, é reativo. O que você observa quando é a criança ferida agindo no adulto? É desproporcional, é reativo, fora da realidade. Aí o diabo do homem birrava. Ninguém não queria mais nada. Você quer canjica? Não. Você quer me? Não. Aí e aí parecia assim. E o resto do grupo que estava passeando? Então a pessoa se fechava no mundo infantil. Ficava que nem mamãe, quando era pequeno, ficava lá fazendo a mesma coisa para ele, né? Aí ela falou, o que eu faço? Eu falei, olha, você eu não sei, porque aí é problema dela, né? Mas se fosse eu, ela dava uma madeira, uma chupeta e ia para comer uma canjica pro outro lado. Por quê? Porque a pessoa não troca. Né? Ele poderia chegar e falar, olha, não sei lá, não gostei, sei lá, fala alguma coisa, conversa, troca, muda de espaço, mas a pessoa fica fora do contexto, fora da realidade. Aí acabava o passeio para todo mundo. Todo mundo, criança tirânica, né? Todo mundo ficava em função de quem? Da criança tirânica, da criança ferida, né? Estão colocando aqui, o diálogo saudável deve ser uma matéria escolar desde o ensino infantil. Sim, né? É verdade. É verdade, né? E é muito importante isso aí que ela colocou. E essa questão da habilidade emocional deveria sim ser ensinada, junto com conhecimentos cognitivos, porque essa habilidade do relacionar, nós já podemos aprender. A mesma coisa, a comunicação não violenta, você aprende também. Porque o normal do ser humano é ser predador, né? Você pega um maternal, um jardim, todo mundo sai na porrada, você abre um pacote de biscoito. Você tem que ensinar, olha, né? Vai dividir com um colega, né? Vai ouvir a dor do outro. Então, quando quem está ouvindo a live, né, e se viu já fazendo isso, né, pode ter certeza que ali tem uma criança ferida que, por exemplo, às vezes reclamou atenção e não teve, ou Sim. às vezes, digamos assim, foi preterido no lugar dos irmãos e aí começou a agir egoisticamente, né? Ou e aí não teve projeta isso na relação, né, com o parceiro e a parceira.
Perfeito. E aí não teve a atenção dos pais. E aí o que que começa a acontecer? Que é a segunda parte da palestra que eu indiquei, que é do patchwork. Compulsão para recriar as feridas da infância no intuito de superá-las. Então você vai para a relação de casal com aquela brecha, né, com aquela criança. É como se assim, digamos que eu estou me relacionando na criança. Então, quando eu estou me relacionando aqui, você não está me vendo. Até trouxe minha bonequinha. Você está vendo a minha criança ferida. Então, quem está na relação? Ela que vem para frente. Então, ela que está Todos lá se nós temos as relacionando. nossas crianças, né? Ela. Ela que vem para frente. Tá? O que que a gente tem que fazer? Ó, ok, eu vi sua dor. Tá? Então, eu cuido da criança. Tá? E a adulta que vem para a relação. Se não, gente, vira amor ao próximo, né? Próximo, próximo, e aí você não consegue se relacionar com ninguém. Ou você fica num relacionamento infernal, né? Que é um Sim. relacionamento, ou um relacionamento que não traz completude, né? Em algum nível você fica incompleto. Né? Outras pessoas, às vezes, agora o que que é importante também? Já teve gente que veio, né, constelar, veio trabalhar e falou assim: eu percebi que eu estou na criança, mas eu quero continuar na criança. Não, aí tudo bem. Né? Cada um tem o direito a ficar onde Sim, quiser, não é obrigatório, né? Quer completar exatamente. assim, então, um pouquinho? Não, só para a gente fazer um paralelo, você estava falando dessa questão das relações, de ser uma relação de igualdade, que é o equilíbrio entre dar e receber, né? Quando a gente vai para um relacionamento com as nossas necessidades e querendo que o outro preencha os nossos vazios, né, digamos assim, ou que supra as nossas necessidades infantis, é muito difícil o relacionamento ele ir adiante, né? Como a gente estava falando, muitas vezes você fica por um tempo, às vezes um tá acoplado ao outro para suprir uma necessidade do outro. Só que em algum momento um pode sair desse lugar e caminhar, e o outro continua lá. Né? Então tem várias situações que acontecem que aí tem que trabalhar mesmo em termos de terapia, porque às vezes você está numa relação, porque a relação do casal é uma relação de igualdade, né? Por mais que a gente tenha instituído isso de forma diferente ao longo da nossa história, mas é para ser uma relação de igualdade. São dois iguais se relacionando, né? Então, quando você vai e você busca demais do outro, quer demais que o outro te supra ou te traga a segurança que você não sentia, né, que você não tem, que você não sente do seu sistema, ou que você não teve, e que você começa a cobrar isso, como a gente falou, vira um peso e realmente você sente no corpo isso, a gente sente no corpo esse peso, né? É como se algo não está legal porque fica aquela situação que você sabe que você está fazendo alguma coisa para suprir uma necessidade do outro, que aquilo não é genuíno seu. E aí as coisas, você vai dando conta até o momento em que isso pode se romper. Né? Porque exatamente a pessoa, geralmente é a pessoa que está doando demais que não dá conta mais, porque fica muito pesado, fica muito difícil e o outro não consegue ver ou retribuir na mesma altura. E aí tem uma situação de desigualdade nessa relação, né? Então, assim, já está lá o outro suprindo, e aí é muito comum, porque às vezes você está cuidando da criança ferida do outro, né? Só para complementar aqui, todos nós temos a nossa criança, né? Ela pode ser curada, né? Assim, a gente pode trabalhar essas questões para curar essas dores, né? Às vezes elas podem ter sido sentidas de fato, vivenciadas de fato ou não, só às vezes mesmo sentido a sensação de um abandono. Então, quando a gente olha para o outro e a gente está buscando no outro suprir necessidades, e aí a gente vê muito assim, o que eu quero? Eu quero uma pessoa que me proteja. Quem vai cuidar de mim? Né? Você já está colocando no seu parceiro, na sua parceira, a condição de ser o seu cuidador. E isso pesa. Sendo que nós, já na condição de adulto, nós mesmos podemos nos cuidar. Mas quando que a gente vai perceber isso e entender? Quando a gente se der conta de que a gente ainda está buscando trabalhar viver situações que são da nossa infância. Então, quando a gente percebe isso e a gente trabalha essa criança
ferida, a gente é capaz de evoluir e ficar no adulto. Claro que é bom a gente ter nossos momentos criança também, mas é uma criança livre, não uma criança assim necessitada e desamparada, né, Adara? Sim, com certeza. Eu vou responder 3 comentários que fizeram aqui na live do Evaldo. Que a projeção pode ser não só no parceiro, como também nas relações sociais. Sim, né? Eu vou Sim. dar um exemplo. Eu tinha uma amiga que ela tinha uma irmã e ela tinha uma paixão com essa irmã dela. Essa irmã dela foi embora quando ela era mais nova, né? E ela, durante muito tempo da vida dela, a única amiga dela era essa irmã. Então, o que que ela fazia nas relações dela? Ela sempre buscava uma outra amiga para substituir o local dessa irmã. Então, eu lembro que na época a gente começou a ficar amiga, na época que eu estudava no 2º grau, e ela tinha uma coisa assim, ó. Se ela me visse conversando com qualquer amiga, ela tinha um ataque. Ela falava, não, mas você não é minha amiga? Eu falei, ô minha filha, peraí, o jardim de infância já acabou em 1900, e não sei quando. Eu posso ser amiga de quem eu quiser, não faz sentido isso. Então, assim, a pessoa tem um amor egoísta, tá? E não adianta a gente falar assim, ela estava afim de você, tá afim de mim, não, era criança ferida mesmo. Né? Ela hoje é casada, tem os filhos dela e tudo mais, mas ela tinha isso, e eu lembro que depois a gente se encontrou, ela me pediu desculpa, ela Dara, pelo amor de Deus. Então, depois de muita terapia que eu fui ver, eu infernizava, ela falou assim, eu infernizava todas as minhas amigas, porque aí não tinha quem não aguentasse ficar perto dela, porque imagina, isso é coisa de menino do primário, gente. O menino do primário que ficava, você é minha amiga, então eu não sou amiga dela. Nem do primário. A minha menina tem 11 anos, 12. Eu falo com ela, olha, não tem amigas únicas. Você está numa turma, você tem um coletivo, você está em comunidade. Né? E essa exigência de amor egoísta é amor infantil. É o amor cego. Então, é uma projeção da criança ferida que não é só na relação de casal, é também nas outras relações. Diga. Adara, só para falar, responda aí rapidinho as outras duas, porque a gente já tá. São só 40 minutos, né? O Instagram? É 1 hora. Ah, 1 hora, então ainda tem mais um tempinho, tá? Tá, eu vou responder rapidinho essa daqui que a moça colocou assim. E Eva Mi. Ela perguntou em outra live e não responderam para ela. Acontece. Quando a criança que é estuprada e espancada, como agradecer pela vida? Veja, viver é um risco. Viver é um risco, mas viver é uma grande experiência, uma grande jornada. E quem permite essa jornada? Primeiramente, né, se você tem aí suas questões existencialistas, espiritualistas, se você acredita em Deus, acredita na vida, enfim, você recebeu a vida, você é uma centelha divina. Mas para você entrar na vida, a porta de entrada é o pai e a mãe. Não tem outra porta de entrada, a não ser que seja um ser extraterrestre vivendo no meio de nós, que eu também acredito que em outros planetas, Vênus, Marte, deve ter pai e mãe para passar. Né? Então, o que importa para a constelação? Se você recebeu a vida, sim, você deve ser grato. Agora, você pode não ser grato? Pode. Quem vai perder é você. Porque a gratidão, e vamos para Mercedes Souza, né? Graças à la vida que me ha dado tanto. Então, a vida é uma dádiva, né? Nós somos uma perfeita expressão da vida. Agora, isso quer dizer que você vai estar isenta de ter situações difíceis, dificuldade financeira, violência? Não. Né? Por quê? Porque aí eu gosto muito do Nietzsche, quando ele fala assim, o humano ainda está por vir. Nós ainda estamos ensaiando essa humanidade. Tá? Você vê agora na pandemia do coronavírus, faltou álcool no supermercado. Eu comentei com a Cíntia, eu vi uma filmagem do povo, um arrancando o álcool do carrinho do outro. Gente, o humano ainda é muito bárbaro. Tá? Então, se uma criança foi estuprada, foi espancada, é uma situação difícil, dificílima. Agora, isso vai impedir ela de agradecer as outras coisas que ela recebeu na vida? Claro que não. Então, como agradecer pela vida? A pergunta é, como não agradecer pela vida? Não tem como você não agradecer pela vida. E a questão é, o que você vai fazer com o que acontece? Porque os fatos, né? Se você acredita em destino, em tem que ser, e não é, então, não importa qual o sistema de crença você vai ter. O fato é, a única certeza da vida é a morte. Então, durante essa travessia, durante essa jornada,
viva o melhor que você puder. E eu penso que isso implica em tentar melhorar suas relações, tentar ter um coração de perdão e gratidão, né? Só que isso é um exercício mais difíceis para um que vai passar por situações mais difíceis, menos difíceis para outros. Não tem muito como a gente prever. E a outra pergunta que eu queria responder é aqui do Priscas Terapias. O que atrai uma pessoa para outra criança ferida? Claro que é a sua criança ferida também, né, gente? A gente casa na neurose, a gente se relaciona na neurose, né? E outra coisa, a questão também não é uma questão estanque. Isso é muito dinâmico, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo e com a Cíntia. Teve uma vez, a gente tem muita amizade e tal, né? E teve uma vez que eu fiz uma projeção na Cíntia, né? Eu projetei alguém da minha família na Cíntia, né? Eu percebi, ela percebeu, e a gente depois conversou sobre isso. Eu falei, vixe, Cíntia, ó, me cozinhei com a comida, olhei para você, vi outra pessoa. Então, assim, estamos em processo terapêutico, trabalhamos terapeuticamente, estudamos. Você está isento quando você se relaciona? Não. A questão é, você vai ficar enganchado na criança ferida ou você vai perceber, aqui eu agi infantil, né? Bola para frente, a vida que segue e vamos voltar para o adulto. Vamos se relacionar na troca. Vamos nos relacionar no equilíbrio das relações, né? Diga, É isso Cíntia. mesmo. Dara, deixa eu só ver aqui, porque o meu parou. Eu não, gente, eu ainda tenho problemas com esse Instagram, vou ter que fazer um curso, porque eu não estou vendo mais perguntas. Mas como a gente já está Eu chegando estou também ao vendo que o final do povo nosso está tempo, gostando do tema. Depois a gente pode marcar outra live para falar de sim, relacionamentos. porque é pouco tempo, né? E esse é um assunto que ele estende muito. E ele, né? Como a gente começa lá da criança para chegar no nosso adulto. E claro que às vezes a gente vai ter algumas atitudes, assim como a Dara falou, mas vamos olhar de olhos abertos, né? Projetar menos quando você vê que algo sai do tom, como a Dara falou, né? Às vezes você percebe que aquilo não faz muito sentido, né? Querer saber onde a pessoa está para ela buzinar. Você vê que é algo que está fugindo um pouco do natural, né? Do que é natural. Então, e a forma da gente fazer em relação a todas essas questões que foram colocadas é trabalhar, né, essas questões todas, né, em relação às dores que a gente tem, aos traumas que a gente vive. Às vezes perdoar é difícil, mas você pode, o perdoar é muito pra gente, né, pra gente seguir em frente, é pra gente se libertar, é pra gente ficar livre dessa situação. Então, trabalhar essas questões todas, né, buscar uma forma de trabalhar é importante sempre para a gente não ficar na dor, né, Dara? Uhum. Então, tem várias perguntas aqui que daria milhões de lives. Já perguntaram da criança adotada, já perguntaram de traição. Depois a gente vai fazer uma live só para falar de traição. Vamos Tá? fazer uma live de traição. Vamos falar todos os chifres. Vamos marcar uma live. Eu vou botar um chifre aqui, vou vir de cornuda. Vamos Põe a música da Marília Mendonça. Traição. E a da adoção eu marquei com a Cecília, que é uma colega minha psicóloga que trabalha com adoção, vai ser 15 de junho. Eu deixo o convite para quem quiser. E eu queria fazer o convite. Eu posto depois aqui. Queria fazer o convite para. A gente está com um grupo de estudo do livro Simetria Oculta do Amor, que é toda quinta de 9 às 10. Esse aí, tá? Só hoje, gente, que eu não vou fazer porque Sofia tá com dorzinha de ouvido e eu não dormi hoje. Eu não dormi, então eu falei pro pessoal, pelo amor de Deus, eu vou só fazer a live e vou ficar com ela, vou dar uma assistência para ela e a gente volta para o grupo de estudo na próxima quinta. E esse final de semana tem módulo da formação, a Cíntia é professora da formação também. Ela vai dar o módulo de relacionamento de casal. A gente tem módulo esse final de semana, sexta à noite, sábado o dia todo. Eu vou botar aqui o telefone para as inscrições. O próximo módulo dessa parte de relação, a Cíntia vai entrar, falando de relacionamento de casal. Quem quiser fazer módulo avulso, se você puder fixar um pouquinho aí o telefone. Deixa eu ver se eu consigo. Cassandra, de 9 às 10. Toda quinta, o livro Simetria Oculta do Amor. A gente está terminando o capítulo 1. Só hoje que eu não vou fazer, eu pedi para o pessoal pinico, porque eu vou ficar com a minha bichinha. Ela tá com dorzinha de ouvido, eu vou ficar com ela, vou fazer Vai cuidar dela.
Agora eu queria ensinar, então, a dinâmica. Eu acho que já está Isso. numa hora boa para Já a está gente no passar. horário, estamos em cima já. Muito Dinâmica é legal, a muita seguinte. gente, Cassandra participando, doutora Janice, Jacine. Deixa eu só achar o seu aqui, no meu parou de subir, aí eu tenho que É o achar aqui para livro fixar. Simetria Oculta do Amor. E essa live vai ficar gravada aí no Insta da Cíntia. Eu vou passar para o meu também, que quem quiser é a Dara Campos. E vou colocar no canal do YouTube. Depois eu acho que a gente vai estar gravando também um curso aí só para falar das projeções, eu e a Cíntia, porque todo mundo faz Sim. projeção. Tá? E eu queria indicar também esse livro aqui, é muito bacana, o da Luiz Rey, Você Pode Curar a Sua Vida. Ele tem uma dinâmica também de criança ferida. Obrigada, Cláudia. Um beijo, ela é uma fofa. Quem quiser participar do grupo é só se inscrever no telefone aí, 858481, é gratuito. Tá? Esse livro tem uma dinâmica de criança ferida. E qual que é a dinâmica que eu vou passar para vocês, que é muito bacana, mas efetiva? Você Nós pode temos 10 escolher... minutinhos. Tenho 10 minutos. Você pode Acelera. escolher um bonequinho ou uma bonequinha que vai representar você, tá? Digamos que você é menininho. Ah, eu sou menininho. Tá aqui, ó, o pintinho. Ó que bonitinho ele, ó. Sua criança ferida, tá? Ou a minha criança. Essa aqui eu mesma fiz, ela é de paninho. Opa, peraí, aqui ela. A Darinha, tá? Ou essa aqui foi uma que eu peguei, que até eu botei a minha de dança do vento, olha como ela é bonita. Essa é a Valkyrie. Então você vai pegar a bonequinha, tá? E o que que você vai fazer? Ah, Dara, não tenho boneco, nem quero comprar. Sou suvina, murrinha, não quero comprar nem uma bonequinha. Tem problema. Pega um travesseiro. Pega uma almofada, algo que você vá sentir como se você estivesse botando no colo. Tá? Aqui, ó, eu, a Dara adulto, botando a Darinha no colo. E todo dia à noite você vai ficar um pouco com a sua criança, tá? Não precisa de fazer nenhum tratado. Ah, eu quero escrever uma carta. Escreve, problema seu. Pode fazer o que você quiser. Mas qual que é a intenção? É só você fazer um aconchego, tá? Você vai botar a sua criança para nanar. Então você pode fazer um balancinho, tá? E o que que é importante às vezes? Se você puder ficar num ambiente que você não vá ser interrompido, lógico, né? Num ambiente que o celular esteja desligado. Precisa ser quanto tempo? O tempo que você precisar. Geralmente eu faço ali de noite, né? Faço minhas orações, pego minha criança, fico um pouquinho com ela e você vai fazer uma escuta. É uma escuta amorosa, tá? Pode ser que você se surpreenda. Pode ser que a sua criança se apresente para você chorosa, né? Ou com sentimentos de rejeição, às vezes medo, Triste. né? Às vezes lembranças da sua infância, do passado. O meu veio muito à memória de uma árvore que eu ficava na época, eu estava pé da vida quando minha mãe brigava comigo, eu descia para essa árvore. Então toda vez que eu acessava minha criança ferida, eu estava lá debaixo daquela árvore, lá triste, não me sentia ouvida. E engraçado, na época me veio muita coisa na garganta, eu sentia como se assim, porque era uma região que eu Segurou não podia mesmo. falar, né? Então era onde eu sintomatizava. Então fique atento ao seu corpo, o que que vem de emoção. Aí o que que tem que fazer? Só sentir, porque hoje em dia parece que a gente perdeu a capacidade de amar e de sentir, né? Fica atropelando, a gente se atropela muito, muito apressado. Então você vai lá ficar com a sua bonequinha, você vai ficar com ela, né? E isso vai fazer com que você também crie um destacamento. Aqui é a Dara adulta, aqui é a Dara criança. Por quê? Porque quando você entrar na criança, você rapidamente vai perceber. E rapidamente você faz esse destacamento. Opa, peraí, aqui eu estou agindo na criança ferida. Então você vai perceber, conscientizar, olhar para essa criança ferida e vai falar o que para ela, né? Te dou um lugarzinho aqui no meu coração, eu cuido de você. Mas agora eu que ajo na vida, você como adulto, como adulta que vai agir na vida, tá? Homem pode? Claro, gente, pelo amor de Deus, não me venha com perguntas O homem não vai ter a machistas. bonequinha, faz com travesseiro. Eu compro o pintinho aqui, ó. Eu botei o pintinho, ó, que bonitinho, ó. Aí o pintinho. Os menininhos, ó. Vou pegar, né? Digamos, eu vou pegar o meu bonequinho. E você vai ficar um pouco com o seu bonequinho,
tá? E vai lembrar, às vezes, por exemplo, que aquelas crenças, aquelas falas maravilhosas que a sociedade fala pra gente. O homem não chora, o homem não pode chorar. Aquilo é uma violência com os homens, com os meninos, né? Então, aquelas baboseiras todas que falaram pra você vai vir à tona. O que eu faço? Você pode anotar, tá? Não tenha pressa de anotar, tenha pressa de sentir. Quando você sentir, quando você conseguir perceber os sentimentos, as emoções, as sensações corporais, isso tem um valor assim imensurável, tá? Então você vai fazer um trabalho de acolhimento dessa criança ferida e um trabalho de destacamento, né? Então tá lá o homem, que nem o homem lá da... Só completar, já te passo. Tá lá o homem da universidade, querendo que a namorada não estudasse. Ele conheceu a mulher na universidade, é doido. Aí ele vai falar, olha, fulaninho, né? Isso foi no passado, né? Isso aconteceu com seus pais, não é mais a realidade. Agora é outra realidade. Eu cuido de você, você fica aqui e bola pra frente. Fala, Cíntia. Sim, e assim, às vezes, só para complementar, vem as lembranças e pode vir também sonhos. Porque o que é muito difícil para nós lembrarmos, né, trazermos a consciência, o sonho faz esse papel para a gente. Então, se você começar a fazer essa dinâmica, né, essa atividade aí com a sua criança, pode ser que você comece a sonhar, né, ter sonhos que você, de alguma situação da sua criança. E uma outra coisa é só assim, às vezes a gente entra num processo de dor muito grande, de algum trauma, de alguma questão que aconteceu. Entra, fica lá, olha, observa, sente, mas lembre-se de não ficar lá, na dor, né? Lembre-se de que você é o adulto, isso que a Dara falou, você é o adulto agora e você está em segurança. Então, passar sempre essa informação, porque senão às vezes você pode ficar lá, né? Voltar lá e a gente fica lá paralisado naquela dor, pode acontecer. Então, sempre para fazer esse destacamento, né? Uhum. Bom, vamos já caminhando para o final, né? Para a gente não perder a live, salvar a nossa live maravilhosa. Eu já vou deixar marcado com a Cíntia. Na semana que vem. A gente vai falar de traição. Na semana que vem não, porque de Semana dos Namorados eu não vou arrebentar com um tema desse, né? Não podemos. Vamos ser ponderadas. Mas eu vou deixar aqui, ó. Então, o grupo de estudo é de Simetria Oculta do Amor. Eu deixei ali, tá? Quem quiser o também está fixado aí. Formação de constelação. Quem quiser fazer o módulo avulso, esse final de semana vai ser dos leis sistêmicas, pode fazer avulso. Depois, se quiser, pode fazer só avulso da Cíntia, de relacionamentos, né? E tudo mais. Estão pedindo pra gente falar de novo da criança. Podemos falar, criança ferida, revival, falar de novo da criança ferida. Parte 2. Parte 2. E a gente pode marcar, assim, eu tenho a agenda agora, 16 de junho, a gente pode falar de traição. Se você quiser, a gente marca. Ótimo, já vou deixar marcado aqui. E a gente pode falar aqui, tá? Bom, eu queria agradecer, Cíntia, é sempre uma alegria estar com você, né? A gente está aí com tantas trocas, tantas parcerias, é sempre muito bom. E reforçar a minha gratidão e a minha admiração por você. Agradeço por ter me convidado e a gente vai estar falando juntas aí de mais temas. Eu que agradeço, Dara, sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda também é bem cheia aí de lives e de afazeres e mestrado, e com a Sofia ainda não está passando bem, né? E mesmo assim você se disponibilizou e ficou aqui com a gente até essa hora, para ajudar um pouco, para a gente conseguir ter um pouco mais de clareza, né? Eu acho que isso é sempre importante. E assim, para mim é sempre uma troca muito boa, eu aprendo muito também, e eu acho que é um canal muito bom para a gente ter essa troca e trazer informação, né? Então eu te agradeço muito a sua disponibilidade hoje, tá bom? Tá. O pessoal perguntou aí o nome do livro, eu coloquei, Você Pode Curar Sua Vida, tá? E aí também convido que daqui a pouco a gente vai ter o lançamento do livro, que é o Constelação na Violência Doméstica. E a gente vai estar fazendo aí um lançamento online, depois presencial, quando o corona passar, tá? E repetindo que me perguntaram, um grupo de estudo de 9 às 10 toda quinta, só nessa que não vai ter, que eu vou dengar a minha menina. E quem quiser fazer os módulos da formação, no 99858481, a Cíntia vai estar dando relacionamento mais para frente, eu vou dar nesse final de semana leis sistêmicas.